Olha, vamos falar sobre um inimigo que muita gente conhece. E muito bem: a procrastinação. Sabe? Aquele negócio que assombra projetos, prazos, a vida. Mas e se tudo que a gente pensa sobre ela estiver, na verdade, errado? E se, em vez de ser uma falha de caráter, a procrastinação for um mecanismo de defesa do nosso próprio cérebro? Afinal de contas, o que é isso? É preguiça pura e simples? Ou será que é uma estratégia de sobrevivência, até que bem sofisticada, do nosso cérebro? A resposta que a neurociência dá para isso é sinceramente fascinante e pode mudar para sempre o jeito que a gente encara as nossas tarefas. Então, de um lado, a gente tem a visão que todo mundo conhece, né? Aquela que vem com uma dose de culpa. Ah, é falta de vontade, é um mau hábito ou simplesmente preguiça. Mas do outro lado, a ciência revela uma coisa totalmente diferente. O cérebro está, na verdade, programado para evitar desconforto e economizar energia. É basicamente um mecanismo de proteção. Certo, bora mergulhar nisso então. A grande ideia aqui é que não se trata de preguiça. É o cérebro em plena operação, tentando nos proteger. E é surreal pensar nisso. Quando a gente se depara com uma tarefa complexa, sei lá, um relatório gigante para fazer, o cérebro não enxerga um desafio, ele enxerga uma ameaça. É isso mesmo. Ele associa aquela tarefa a um desconforto futuro e, por instinto, ativa um modo de fuga. O corpo só quer sair daquela situação. E essa vontade de fugir leva a gente direto para um verdadeiro campo de batalha interno. Uma guerra que acontece o tempo todo pela nossa atenção e pelo nosso foco. E nessa batalha existem dois lados bem definidos. De um lado, o impulsivo sistema límbico, nosso cérebro mais primitivo. Ele só quer saber do agora, prazer imediato e fugir da dor. Do outro, o córtex pré-frontal, o cérebro racional, o planejador. É ele que pensa no futuro, que consegue adiar recompensas. E a procrastinação? Bom, ela é simplesmente o resultado de quando o sistema límbico ganha a briga. E como ele é mais antigo, ele costuma gritar mais alto. E olha, essa briga interna não é coisa de pouca gente não, é a regra. Estudos mostram que impressionantes 20% dos adultos são considerados procrastinadores crônicos. Pensa só, isso é 1 a cada 5 pessoas travando essa mesma luta todo santo dia. Ok, se é uma batalha, deve existir uma lógica por trás, né? Uma regra do jogo. E sim, existe. A gente pode até chamar de a fórmula da procrastinação. O ingrediente principal dessa fórmula toda é a impulsividade. E não é só sobre ir agir sem pensar. É aquela vozinha na cabeça que diz: por que sofrer agora com esse trabalho se eu posso ter o prazer de ver só mais um episódio daquela série? É essa preferência pela recompensa imediata, mesmo sabendo das consequências, que alimenta o monstro da procrastinação. E essa fórmula, que vem da teoria da motivação temporal, mostra isso preto no branco. A motivação para fazer alguma coisa simplesmente despenca quando a impulsividade e o tempo de espera pela recompensa aumentam ali na parte de baixo da equação. Ou seja, quanto mais longe está o benefício e mais forte é o impulso por algo imediato, menor a chance da gente começar a tal tarefa. Beleza, já entendemos o problema. A pergunta de US$ 1 milhão é: como é que a gente hackeia esse sistema? A resposta pode estar numa ferramenta que é surpreendentemente simples, mas muito poderosa: o hack dos 10 minutos. E aqui vem a grande sacada, a virada de chave. O maior obstáculo não é terminar a tarefa, é simplesmente começar. É quase a lei da inércia da física, só que aplicada ao nosso cérebro. Um cérebro em repouso tende a permanecer em repouso. A verdadeira batalha é só dar o primeiro passo. E o hack é ridiculamente simples. Olha só. Primeiro, escolhe a tarefa que está sendo evitada. Segundo, o compromisso não é terminar, é trabalhar nela por míseros 10 minutos. Só isso. Terceiro, coloca um timer. Isso é crucial, porque sinaliza para o cérebro que o sofrimento tem hora para acabar. E quarto, foco total. Sem celular, sem outra aba aberta, sem distrações nesses 10 minutos. Tá, mas qual é a mágica? Por que isso funciona tão bem? É pura neuroquímica. Como explica a psicoterapeuta Amy Morin, quando a gente dá o primeiro passo, a tarefa já parece menos assustadora. E o mais importante, um pequeno progresso libera dopamina no cérebro. Sabe, o neurotransmissor da recompensa, da motivação. A ação deixa de ser dor e passa a ser associada a um pequeno prazer. Isso cria um ciclo positivo que impulsiona a gente a continuar. Show! O hack dos 10 minutos quebrou aquela primeira barreira, a mais difícil. E agora? Como é que a gente mantém o ritmo?
Vamos ver 4 passos estratégicos para vencer a inércia no longo prazo. Primeiro, tentar entender a causa. É tédio, é medo de falhar, às vezes pode até ser algo como o TDAH. Entender a raiz já é meio caminho andado. Segundo, usar a regra 5-4-3-2-1 é uma contagem regressiva para forçar o corpo a se mover, a iniciar a ação física. Terceiro, dividir para conquistar. Transforma aquela tarefa monstruosa em tarefinhas de 10 minutos. E quarto, recompensas. Celebrar as pequenas vitórias com algo que realmente vale a pena quando um prazo for cumprido. Mas olha, de todas as estratégias, talvez a mais poderosa seja a autocompaixão. A guerra contra a procrastinação não é sobre se tornar uma pessoa perfeita, é sobre entender como o nosso cérebro funciona. A gente vai adiar, vai falhar, vai sentir culpa, vai acontecer. O segredo não é nunca cair, mas sim se perdoar rápido e começar de novo. No fim das contas, procrastinar não é um defeito de caráter. É só uma característica de como o cérebro humano funciona. E com esse conhecimento e as ferramentas certas, essa batalha pode sim ser vencida. Então, a pergunta que fica é: qual tarefa, por menor que seja, pode ser o ponto de partida por apenas 10 minutos, ainda hoje?